Alô pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Josias. Eu quero passar alguns fatos da minha história. Quero narrar, quero compartilhar com você alguns fatos da minha storytelling, algumas facetas da minha vida, desde a minha mocidade até a idade atual. Eu quero começar dizendo que eu tinha uma boa intenção, eu era uma pessoa com muita motivação, mas muito limitado. A minha vida era muito limitada, porque nós éramos muito pobres. A minha infância era uma infância muito dolorosa, muito difícil. Eu sempre quis viver bem, ter uma vida boa, mas não sabia, eu não tinha noção como poderia fazer isso. Com 15 anos, 16 anos, eu não tinha nenhuma perspectiva, não sabia como chegar a uma vida de progresso, de conquistas. Não sabia. O meu aprendizado na escola, na época que eu estava estudando, foi um aprendizado terrível, fraco, elementar, sem base nenhuma, sem base didática nenhuma. Meu pai, um bom homem, ele era trabalhador, ele era um homem honesto, mas ele não podia dar mais do que a sobrevivência para a minha família. Nós éramos em 5 pessoas, 5 filhos, eu e mais 4, depois meu pai e minha mãe. E ele, coitado, trabalhava, mas não havia nada mais do que a sobrevivência. Nós não vivíamos para crescer, para ter progresso, para ter patrimônio, para buscar algo diferente. Isso não passava pela nossa cabeça. Nós nem sabíamos como fazer isso. Eu não conhecia o que era ter dinheiro, eu não sabia o que era ter dinheiro, eu não sabia o que era viajar, o que é ter dinheiro para comer alguma coisa fora, comprar uma camisa diferente, um sapato diferente, fazer uma viagem. Não sabia. Os meus amigos faziam, meus amigos viajavam, e eu só ficava esperando que eles voltassem dos finais de semanas, das férias, e para mim era muito frustrante. Eu não tinha nada além de algumas calças, 2 sapatos. Era o mínimo dos mínimos. Cresci, posso dizer, que eu cresci nos limites dos limites. Eu estava no limite mínimo, no piso da sobrevivência. Mesmo vivendo em uma cidade grande, em uma cidade onde tinha, né, metrópole, São Paulo, Brasil, eu não estava no final, no interior, lá no interior de São Paulo, no interior de algum estado do Brasil. Eu estava em São Paulo. Eu não sabia, não conseguia nada mais do que eu estava tendo. Então eu era deprimido, alegre, era uma pessoa descontraída, mas quando eu falava de sucesso, de conquista, de ter um objetivo, nada disso passava pelos meus sonhos. Eu queria, mas nem sabia como começar. Não tinha nenhuma forma de caminho para chegar a isso. Por incrível que pareça, havia dentro de mim, sim. Havia essa vontade, esse desejo, esse sonho, essa gana. Eu tinha isso, mas era uma vontade meia sem graça, uma coisa que não tinha... Era um sonho sem nenhuma projeção de conquista, porque eu mesmo me sentia derrotado, sem chances. Porque o meu nível de cultura, o meu conhecimento, do conhecimento geral, fora da escolinha lá que eu estava aprendendo a ler e escrever, fora isso, o meu conhecimento geral era muito fraco, era muito baixo. O meu conhecimento, então, podia dizer que era bem lamentável. A minha noção do mundo lá fora era nula. Eu não tinha noção do mundo lá fora. Eu tinha uma míope, eu tinha
uma visão míope do que acontecia em todas as áreas. Eu não sabia como buscar sucesso, como ser diferente. Só sabia que eu não tinha essas coisas que todos os meus amigos tinham. Todos os meus prognósticos de vida eram realmente fatalistas. Eram realmente fatalistas. Não havia esperança, porque eu não via nem nada que pudesse mudar. Mas ainda, por incrível que pareça, o meu pressentimento, a minha motivação dentro de mim, o que eu tinha lá no fundo do meu coração, que era a minha paixão, meu instinto, me dizia que eu posso vencer. Eu posso vencer. Mas eu tinha que fazer alguma coisa. Então chegou um momento da minha vida que eu disse, ó, eu posso vencer. Mas entre eu posso vencer e eu ter noção como vencer, estava muito distante. Os obstáculos eram grandes, as dificuldades eram grandes. Os anos passavam, com 15, com 16, com 17 anos. Aí eu, pelo menos, descobri alguma coisa. Eu disse assim, eu preciso mudar. Eu tenho que sair do Brasil. Porque eu gostava muito das coisas americanas, da música americana, gostava da língua, gosto da língua americana, gostava e gosto muito dos Estados Unidos, me via viajando, andando pelas ruas de Nova York, me via lá na faculdade, no campus, estudando, na biblioteca, nos teatros da faculdade, isso me fascinava. Eu não ficava fascinado em andar em lugares históricos dos Estados Unidos. Eu ficava fascinado em andar nas faculdades, no campus. Eu achava isso fascinante. Eu senti, então, que havia esperança para uma vida de virada de mesa. Havia uma possibilidade de virada de mesa. Mas ainda não tinha a mínima ideia como fazer isso. Não tinha nenhuma ideia. Senti que, então, eu tinha que ir para os Estados Unidos. E fui. Fui para os Estados Unidos, eu guardei dinheiro, eu fiz um esforço por alguns anos, conheci uma pessoa amiga nos Estados Unidos, fui para lá, comecei a minha vida lá, consegui estudar um pouco, aprendi a língua um pouco e depois eu voltei para o Brasil, pronto, achando que estava pronto para começar algo muito grandioso na minha vida. Você pode falar, por que você não ficou lá? Você podia ter algum futuro lá. Não, eu não fiquei lá, porque eu queria voltar para ajudar a minha família, os meus irmãos. Eu queria fazer alguma coisa com a minha família. E fizemos algumas coisas juntos. Eu estudei, eu montei uma empresinha de roupas, de loja de roupa, eu fui crescendo, mas ainda com uma noção muito precária de um homem de negócio. Eu tinha uma visão boa agora da vida, eu era esperto, eu era ativo, mas não tinha uma visão de negócio. E aí que nós temos que entender, a pessoa ser esperta, a pessoa ser inteligente, não significa que ele é um bom empreendedor, um bom homem de negócio. Ele tem que aprender os fundamentos de um bom negócio. Ele ou ela tem que aprender as técnicas, aprender com outras pessoas e desenvolver algumas coisas para ter experiência, para poder crescer. Não basta ser esperto. Não basta ser inteligente. Então eu
quando voltei, já nos meus 25, 27, 28 anos, eu comecei a trabalhar aqui, trabalhei com empresas americanas, porque eu sabia inglês, depois trabalhei com algumas empresas nacionais, multinacionais, porque eu tinha uma pequena experiência de consultoria, me meti no meio dos consultores e me tornei um consultor e fui crescendo neste ramo de negócio de ser um mentor. E foi aí que eu comecei a aprender com os americanos e também no Brasil o que é trabalhar com negócios e aprender as técnicas de vendas, as técnicas de organização, as técnicas de marketing, as técnicas de gerenciamento, de gestão de negócio, de investimentos. Mas ainda eu era não muito inexperiente, mas eu era muito vaidoso, eu não sabia como buscar informações. Em outras palavras, eu errei bastante. Eu ainda comecei a cometer muitos erros. Era esperto, mas comecei a cometer muitos erros. Eu achava que já sabia fazer as coisas, eu não pesquisava, eu não procurava ajuda de mentores. Naquela época não se falava muito em mentor, em ajuda de uma outra pessoa, pelo menos eu não via nada disso. Eu nunca vi ninguém que pudesse estar do meu lado, eu comecei a fazer da minha cabeça, ainda tinha poucos conhecimentos, porque eu lia muito pouco, eu não sabia o que ler, não tinha entendimento da importância da leitura e da busca dos conhecimentos. Aí eu cometi muitos erros. Eu fui muito afoito e muito despreparado. Eu não tinha um mentor, como disse, não tinha um coach, um conselheiro. Meus pais, a minha família toda, não tinha ninguém que pudesse ajudar. E por isso eu também não procurava. Eu não tinha essa visão de procurar alguém, vou buscar alguém que sabe, que teve sucesso, que estava tendo sucesso. Eu era organizado, eu era motivado, mas isso não eram suficientes. Mas sem orientação de pessoas que pudessem me ajudar, o meu sonho nunca seria realizado. O seu sonho nunca vai ser realizado. Os nossos sonhos nunca são realizados. Os sonhos não faltavam, mas os fracassos também não faltavam. Eram sonhos, eram tentativas, ganhava-se, perdia-se e ganhava-se. Não havia progresso, não havia crescimento, porque não havia sustentação do que nós podíamos fazer. Muitas pessoas pedem dinheiro, né? Pedem R$1 milhão, abrem falência. Eu nunca abri falência, eu nunca perdi rios de dinheiro, mas eu perdi muitas coisas valiosas, que eu considero talvez mais valioso que o dinheiro, que é o tempo. Se você perde muito tempo, muitos anos, fazendo a mesma coisa que não dá nenhum resultado, você perde dinheiro. Não dá para você quantificar isso. Não dá para você começar a quantificar quanto você deveria ter perdido, ou quanto você perdeu, mas perdeu. Não cresceu. Não chegou lá. Não satisfez a sua vontade, os seus desejos, a sua motivação. Nada disso foi feito. Então, as coisas estavam ruins. Tinha conhecimento, era uma pessoa viajada, era esperto, organizado, motivado, mas cometia muitos erros. E digo mais, os erros eu sabia por quê. Ou depois vi a saber que os erros eram porque eu não procurava as pessoas certas. Eu não procurava as formas, as maneiras, os caminhos mais fáceis. Então, eu ia nos erros e acertos. E quantos anos eu demorei para chegar nessa conclusão de que não é por aí. Não é por aí. Aprendi com os meus erros. Chegou um momento na minha vida que eu aprendi com meus erros. E eu vou mudar.
E eu, então, com isso, comecei a ganhar prestígio, comecei a ganhar honra, comecei a ganhar algumas considerações, porque eu comecei a ter uma vida próspera. Eu comecei a ganhar e sustentar e reter aquilo que eu estava ganhando. Porque eu tinha direção, eu tinha propósito, eu estava usando a minha razão, eu estava buscando, primeiramente, muita ajuda, eu me submetia a conselhos de pessoas. Eu comecei a estudar métodos e maneiras. Eu aprendi. E eu mudei. Eu mudei e criei um método. E criei uma forma prática de trabalho e de gestão e de progresso. A um curto período de tempo. Com a minha experiência, com os meus erros, com as minhas tentativas, eu criei um método, usei e apliquei na minha vida. E fui crescendo com esse método. E coloquei esse método nos meus propósitos, as minhas metas, a minha motivação, o meu ânimo e a minha expertise. Eu comecei a crescer e comecei a ser considerado um bom consultor, um homem bom de negócios. E eu comecei a me projetar. Porque eu pus a mão na massa, eu reconheci meus erros, eu fechei as brechas e implantei um sistema, adotei um método e caminhei para um foco. E eu cheguei à conclusão, depois de ter trabalhado com muitas empresas, eu comecei a chegar à conclusão que eu poderia fazer isso também para muitas pessoas. Eu poderia aplicar isso, ensinar para outras pessoas e elas poderiam evitar os erros que eu cometi. Que elas poderiam evitar perdas de tempo. E elas poderiam acelerar um processo que, para mim, foi mais doloroso e mais custoso, demorou mais tempo. Então, com esta dinâmica de trabalho, eu comecei a ajudar a minha família, ajudei meus irmãos nos negócios deles, ajudei meu pai no negócio dele, ajudei muitas empresas e comecei a trabalhar para empresas, ajudando, aconselhando, sendo um mentor, sendo um coach, mas não somente ensinando técnicas, né? Mas pondo a mão na massa, assumindo responsabilidades. Eu entrei junto com a pessoa. A minha ajuda, o meu método é, eu faço junto com você. O meu método é, eu vou com você. E eu aprendi a lição. E a lição que eu aprendi de vida me levou a tomar essas decisões. Conseguir a prosperidade com o método de experiência conseguida nos meus negócios. Talvez eu não tenha tido muitos baques financeiros, mas eu reconheço que se eu tivesse aprendido da forma correta, hoje eu teria muito mais do que eu tenho hoje. Eu teria muito mais, não somente dinheiro, mas o que eu reputo também é prestígio, consideração, reconhecimento, honra, uma referência no meu ciclo de amizade entre os meus clientes. Então eu pude conseguir isso, superar todas as minhas dificuldades, porque eu mudei o meu plano, mudei o meu projeto, instalei um projeto e agora estou apresentando esse projeto para as pessoas. Que eu falei, eles têm o direito de aprender aquilo que eu não tive na época que eu era mais jovem. Ensinando, sendo um mentor, sendo um orientador. Então eu comecei a fazer isso. E comecei a errar menos. A gente ainda continua errando às vezes, mas errando menos, acertando mais. Porque nós temos orientação, nós temos agora equipe, a gente tem pessoas com expertise em várias áreas. Porque nós podemos aprender de duas maneiras, com os nossos erros ou com os erros das outras pessoas.
É claro que seria bom que a gente aprendesse com os erros das outras pessoas, mas isso não acontece. Então, alguns erros nós temos, e nós estamos aprendendo com o nosso erro, porque nós não erramos, nós não perdemos, nós ganhamos ou aprendemos. Em vez de nós ganhamos ou perdemos, não existe isso. O que existe é nós ganhamos ou aprendemos. Se você é uma pessoa inteligente, você vai saber disso. Eu já orientei muitas pessoas. Eu já orientei muitas empresas, mais de 100 empresas, de vários segmentos, vários tipos de segmentos e nichos. Eu trabalhei com muitos empresários e a minha expertise agora é trabalhar com as pessoas, porque o negócio tem muito a ver com pessoas. E as pessoas têm que estar diretamente ligadas aos seus negócios. Por exemplo, eu trabalhei mencionando algumas das minhas empresas, das empresas que eu assessorei, e eu trouxe benefícios, valores para elas. Eu trabalhei com empresas na área de negócios, como Multivest, lá em Campinas. Em Campinas nós começamos, e eles tinham muitas dificuldades, e eu consegui lá montar um esquema, uma estratégia de sanear todas as dívidas, negociar, estruturar o fluxo de caixa, porque eles precisavam de um fluxo de caixa para poder ter um lastro e fazer negócio, porque esse era o business deles. Então, para que a empresa pudesse operar, era necessário ter um fluxo de caixa, ter algo funcionando. Então, nós parcelamos as dívidas, nós resolvemos os problemas processuais, o nome da empresa, saneamos a caixa da empresa, reduzimos funcionários e despesas, reduzimos despesas da empresa desnecessárias, e após um ano depois de um trabalho feito com muita solidez, com muito processo, com muita inteligência, que é o método que a gente usa, o método de gerenciamento, de organização, de estruturação de uma empresa. A empresa chegou, eu deixei, depois de um tempo, com R$450 mil em caixa, para que eles pudessem ter uma vida, uma empresa saneada. Também trabalhei com muitas empresas gráficas, por exemplo, a Continental, a PIN, e essas empresas estavam, muitas delas endividadas ou com muitos processos administrativos e de pessoal, né? Então, a gente negociou, nós estruturamos a empresa, formatamos toda a operação da empresa, nós fizemos um fluxo de trabalho, reduzimos os custos, mudamos, aumentamos, trouxemos investidores, trouxemos parceiros, injetamos recursos, tanto de mão de obra como de pessoas especializadas, como de recursos financeiros, unimos o potencial com pessoas de vendas e pessoas de produção. Então, fizemos o que era necessário para que a empresa pudesse crescer. Mais de 50 processos e acordos processuais trabalhistas foram feitos. Quando deixamos a empresa, nós deixamos com mais de 80% dos propósitos resolvidos, quase alcançados, porque estavam a caminho da solução do problema. Por quê? Porque existia um método de trabalho nessas empresas. Também eu trabalhei com outras empresas. Nós fizemos estruturação de várias empresas, todo tipo de empresa. Empresas, por exemplo, no ensino, escola do curso médio, né, elementar, a escola do Montessori de Campinas. Fizemos trabalhos na empresa Kadoshi, em Cotia, que trabalha com tintas industriais, tintas de piso, né, especiais. Trabalhamos em construção civil, como a empresa Lix da Cunha, lá em Campinas, e todo o grupo. Trabalhamos muitos anos dando assessoria na parte operacional de obra. A Schenco é uma empresa que trabalha com distribuição de produtos de materiais químicos. E nós somos distribuidores e também manipuladores de matéria-prima. Trabalhamos por muitos anos
mais de 4 anos, fazendo a estruturação, segurando a empresa que estava com muita dificuldade, num momento muito difícil. Trabalhei com a Malzone. Malzone é uma empresa que trabalhava com cortinas, com decorações. Empresas como a JPA, que era fabricante também de tintas, de pisos especiais. Rising, que é uma empresa que trabalhava com tecnologia e marketing digital, né, para os clientes. Na época, há muitos anos, era bem diferente da situação de hoje. Trabalhamos com restaurantes, um deles foi o mais expressivo, foi o Galinheiro Grill, aqui em São Paulo, onde nós apresentamos projetos de mudança na parte estrutural da empresa. DEP é uma empresa que trabalhava com serviços de limpeza nos órgãos públicos. Essa empresa ela fechou porque os sócios morreram, faleceram, então a empresa não tinha ninguém, não tinha familiares e não tinha ninguém que pudesse assumir a empresa. Trabalhei com Mega Home. Mega Home foi uma empresa que fazia manutenção de equipamentos e maquinários de alta precisão para indústrias, máquinas grandes. Trabalhamos com empresas de pizzarias, restaurantes. Racional é uma empresa de engenharia, que é aquela empresa de incorporação que ainda existe e ela atua aí no mercado. Lavoro, que é uma empresa de empreendimentos, fazendo empreendimentos de construção de prédios. Nós trabalhamos ali em Cotia, ajudando essas empresas. E muitas outras empresas, pequenas outras empresas, sempre ajudando, dando direção, dando uma orientação para o dono, o gestor, o CEO. O ponto é que a empresa precisa de um bom CEO. E um CEO precisa ter uma empresa bem coordenada e a nossa presença era trazer uma consolidação de métodos, de foco, de persistência, de organização, de métricas, de busca de resultados, entrega de resultados. Tudo isso faz parte do nosso trabalho. Nós temos uma experiência nessa área. Hoje, eu posso dizer, o nosso trabalho, nossa experiência é muito forte no acompanhamento de uma empresa. Nós não damos nenhum book, nenhuma orientação em módulos de ensinamentos, nem uma mentoria retórica ou de conceitos. Nós fazemos alguma coisa na prática. Nós trabalhamos juntamente com os nossos clientes, corpo a corpo, tomando decisões no dia a dia. Essa é uma pequena parte da minha vida profissional. Saí de quase nada, errei muitas coisas, eu fiz muitas coisas erradas, tinha tudo para não dar certo, mas no meio do caminho, porque eu tinha organização, porque eu tinha vontade, eu tinha a motivação, a paixão dentro de mim, eu precisei mudar tudo. E foi difícil, mas eu mudei. E eu montei essa minha consultoria, com um método próprio, que de tudo que nós fazemos, a nossa marca registrada, é o acompanhamento, é a ligação, é o relacionamento que nós temos com os nossos clientes, na prática. As coisas têm que aparecer na prática, os resultados têm que aparecer no fluxo de caixa. E é isso que nós fazemos, parte do que nós fazemos. Os resultados são expressivos. Eu desafio você, se você quiser conhecer o nosso trabalho, manda o seu comentário, faça a sua pergunta, que nós gratuitamente estamos passando essas informações. Nós não estamos vendendo nada, nós não estamos oferecendo nada. Hoje, nós estamos aqui apresentando conceitos e princípios que você precisa saber. Se você colocar aí a sua consideração, os seus comentários, né, a sua curtida, ou então passar para alguma pessoa, compartilhar com alguém que você sabe que precisa, que tem uma empresa, ou quer montar uma empresa, ou quer reestruturar a sua empresa.
nós somos a pessoa ou empresa ideal para isso. Nós podemos ajudar, nós temos como ajudar. Nós somos experts nesse assunto. Temos muitos clientes no passado. Fazíamos, antigamente, claro, de uma forma presencial. Todos esses clientes nós fazíamos presencialmente. Agora nós estamos fazendo clientes que são com esse mesmo método considerado de uma forma virtual. Nada muda. O contato, a reunião, nós fazemos como fazíamos presentemente, nós fazemos agora virtualmente. Estamos juntos nas decisões, nas tomadas de decisões, nos momentos críticos e momentos importantes da vida ao longo de uma jornada. Você quer conhecer a nossa empresa? Nós te apresentamos. Nós damos sempre um vasto volume de conteúdos deixados ali na YouTube. Ali nós colocamos várias informações que você pode ter gratuitamente, sem nenhum custo. Apenas vá, observe, ouça, faça anotações, coloque na ordem que você vai ter um programa muito bem elaborado para a sua empresa, para você crescer. Não faça como eu fiz. Cresça junto com alguém que sabe e está te oferecendo gratuitamente através desse material que nós estamos aqui oferecendo. Essa é apenas parte da minha storytelling. E você quer saber o que você precisa aprender? Vá lá no YouTube. Lá você vai ver sobre planejamento, sobre organização, sobre fluxo de caixa, sobre o que é um DRE, o que você pode fazer para delegar, para se comunicar com o seu cliente, como é que você faz sobre a sua produção, suas vendas, o seu esquema de venda, o que significa marketing digital, como é que você faz para ter métricas, como é que você faz para investir, para crescer, para ter o seu patrimônio, como você faz para contratar e ter sócios ou parceiros ou funcionários, e como você faz para trabalhar menos e ganhar em escala. Tudo isso você aprende conosco. Tudo isso nós temos para te oferecer. Te aguardo em novos momentos lá no YouTube ou nos nossos stories ou reels ou em qualquer uma dessas nossas comunicações nos canais para te passar parte daquilo que nós temos aqui como know-how. Obrigado e eu quero contar com você. Fique conosco, seja um inscrito e participe dos nossos projetos e as nossas ideias, que nós ficamos muito contentes em tê-los conosco. Obrigado, até a próxima.